Ok, muito boa noite para todos. Hoje de manhã falamos um pouquinho sobre a reforma e falamos também sobre a graça de Deus. Quando nós falamos sobre graça, nós somos salvos pela graça, mas a graça enquanto dom de Deus, e todos os dons que nós recebemos são dons que devem ser desenvolvidos. Não é? Você pode ter, por exemplo, o dom do ensino. Isso não significa que você não tenha que desenvolver esse dom. Você pode ter o dom da misericórdia, da exortação, do socorro, vários dons. Há uma lista imensa, pelo menos 19 a 20 dons que aparecem na Bíblia. Talvez não se fique por aí. Mas o que eu quero dizer é que os dons eles têm que ser desenvolvidos, inclusive o dom da salvação. É interessante, você vai ver, por exemplo, naquela carta de Paulo aos Filipenses, há uma palavra muito clara para nós sobre isso, Filipenses 2:12, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, e ele conclui: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Às vezes a gente pensa assim: eu aceitei Jesus como Salvador, já tenho o seguro do fogo do inferno, não tenho mais que fazer nada, não é? Mas a orientação do apóstolo Paulo é claro: desenvolvei a vossa salvação. É um dom da graça, que você recebeu pela graça de Deus, não teve que pagar nada por isso, mas não é algo estático, tem que ser desenvolvido. Né? Então, tanto é verdade que você pode crescer. Não é? Quando Pedro escreveu a sua segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, no último versículo, verso 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, você pode crescer na graça e deve crescer na graça. O dom da salvação é um dom gratuito, mas deve ser desenvolvido. Então, como é que nós desenvolvemos esses dons que Deus nos tem dado, inclusive o da salvação? Não é? Eles devem e podem ser desenvolvidos, e nós podemos crescer na graça. Como é que criança cresce? Como é que uma criança cresce? Nutrindo, se alimentando. Né? Vocês que têm bebês pequenos sabem disso, quem teve criança sabe disso. E sabe que é Pedro quem diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, que eu creio que aqueles que são leitores assíduos da Bíblia conhecem bem. 1 de Pedro, capítulo 2, 2, diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós crescemos para a salvação. Somos salvos e crescemos para sermos salvos. Né? Interessante isso. Agora, está dizendo: desejai o genuíno leite espiritual. Com o que o cristão se alimenta? Do que ele se alimenta? É da palavra. Não é? É da palavra de Deus. O que nos nutre é a palavra. A palavra não deve ser aberta somente no domingo, na leitura bíblica na igreja ou na escola bíblica dominical. A palavra deve ser lida todos os dias. Se você só se alimenta no domingo, eu imagino que durante o resto da semana você quase que morre, não é? Eu não como só uma vez por semana, eu tenho que comer todos os dias, e uma boa alimentação balanceada, etc. Não é? Então, nós devemos nos nutrir da palavra, e não é só aos domingos. Não é? Uma coisa que eu vejo assim, agora você tem muitos recursos. Se você tem um telemóvel, você pode baixar a aplicação do YouVersion, por exemplo, que é o que eu não estou fazendo propaganda, mas acaba por ser. Por quê? Porque é muito bom. Eu tenho acompanhado, eles têm programas de leitura diária da Bíblia. Você pode não só ler, como ouvir. E isso ajuda imenso. E há alguns programas que, além da leitura, têm uma pequena reflexão a respeito daquela leitura. E ajuda imenso a enriqueceres o teu conhecimento da palavra
e do contexto bíblico também, como aplicar na prática na sua vida. Então, vale a pena. E se você fala uma outra língua, você até pode aprender mais da outra língua estudando numa língua diferente, que seja espanhol, inglês ou francês, para quem gosta, não é? Então, é interessante isso. Eu gostaria que você tivesse isso. Se você não tem feito um plano de leitura anual, não é? Faça isso já iniciando em janeiro. Pode iniciar até hoje, mas deve fazer. Sabe por quê? Porque quando nós lemos todos os dias, aquilo vai interiorizando, né? E isso é muito importante. Sabe que antes de haver rei em Israel, lá em Deuteronômio 17:19, ainda não tinha rei em Israel, porque eles estavam ainda no deserto, lá na travessia, ou chegando lá à Terra Prometida, não é? Então, o que Moisés orientou, quando vocês tiverem um rei, o que o rei deveria fazer? E uma delas era uma orientação muito específica, Deuteronômio 17, eu vou ler para você, se você não conseguir abrir, ou não tiver aí no seu telemóvel aberto, 17:19, diz que o rei, olha só, vou ler o 18 para contextualizar. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Você veja bem, não havia rei em Israel, veio a existir rei muito tempo depois, mas a orientação já estava na lei. E o rei deve ter uma cópia do livro da lei, ele deve ter essa cópia e ler todos os dias, não é? Agora, se um rei precisa, tu também precisas, e eu também preciso. Nós precisamos ler todos os dias para que a gente não fique com o coração soberbo e nos afastemos de Deus, achamos que nós é que mandamos nas coisas, eu é que faço, eu é que aconteço. Não. Então, nós temos que, assim como o rei de Israel, nós também temos que ler todos os dias. Sabe por quê? Nós facilmente nos distraímos, nós facilmente nos esquecemos. A nossa mente facilmente divaga por outras paragens, não é? E você sabe, se você não enche a sua mente de coisas boas, não é? Mente vazia, oficina do diabo, lembram-se disso? Mente vazia, oficina do diabo. Então, você tem que encher de coisas boas. Há um texto que eu gosto de mencionar sobre essa coisa da leitura da palavra, João 14:26, quando fala do Espírito Santo. Olha só. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo vai fazer alguns milagres que na verdade é nossa responsabilidade. Veja só. João 14:26. Ele disse assim, quando prometeu a vinda do Espírito Santo, que é chamado Consolador aqui. Mas o Consolador, João 14:26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você só se lembra daquilo que ouviu, não é? Como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de um texto que nunca leu? Então você fala assim, Espírito Santo, eu preciso de saber como enfrentar esses desafios da vida, mas nunca leu a Bíblia, nunca ouviu um ensino, como é que ele vai fazer você lembrar algo que não está lá nos seus ficheiros? Seu ficheiro, procura, o Espírito Santo fala assim, você não tem nada aqui dentro, como é que eu vou fazer você lembrar? Vou ter que fazer uma revelação agora, não, está tudo na palavra. Tem gente que quer que Deus fale com ela e vai atrás de profeta, isso aqui, mas nunca abre a sua Bíblia, como é que pode isso? Meus irmãos, esse livro é para ser aberto todos os dias. Todos os dias. Sabe que você deve desejar como criança recém-nascida. Se uma pessoa diz que é crente, mas não tem vontade de ler na Bíblia, eu vou dizer assim, esse não nasceu de novo, ele é um crente nominal. Sabe por quê? Bebê que nasceu de novo, ele quer se alimentar, ele chora por mais, não é? Então, só vai parar de chorar quando estiver satisfeito. E é assim, se uma pessoa diz que se converteu a Cristo,
que recebeu a graça da salvação, mas não tem sede da palavra, eu acho que ela não se converteu. Eu acho que ela assinou um cartão de decisão, ergueu a mão no momento de emoção, foi lá na frente, o pastor orou, mas ela não nasceu de novo. Porque não há evidência de vida. O que indica que uma pessoa é salva não é o programa, não é o apelo, não é a música, não é a emoção. É vida. E uma criança, quando nasce, tem fome da palavra. Uma criança espiritual, ela quer se nutrir da palavra. Outra coisa que criança quer, ela quer estar perto da família. Ela quer o carinho, o aconchego. Como é que uma pessoa que é crente não quer estar na ambiência da casa do Senhor? Eu acho estranho tudo isso. Eu acho estranho. Para mim, como dizemos cá em Portugal, me faz tremenda confusão quem diz uma coisa, mas não tem evidência de novo nascimento. Então, pensem sobre isso, porque as pessoas, às vezes, até que falam assim, pastor, eu não sei exatamente quando se deu a minha conversão, e às vezes a pessoa fala assim, olha, mas como é que foi? E tal, às vezes a pessoa não sabe dizer ao detalhe, mas aí sabe que eu olho. Mas, se você quer saber se alguém está vivo, vê se tem pulsação, não é? Então, quais são os sinais vitais de alguém que nasceu de novo? É sede da palavra. Sede da comunhão com Deus, sede da comunhão com os irmãos. Então, você quer desenvolver a salvação. É natural isso. E para isso, existe a coisa de você se nutrir, se alimentar. É claro que depois que a criança cresce, então ela vai ter que desenvolver o hábito da boa alimentação. Tem criança que chega uma época que não quer comer, não é? E coisas assim, e tudo. Mas nós precisamos nos alimentar regularmente da palavra de Deus, regularmente. Não é? E outra coisa que é preciso é você fazer exercício, não é? Para os músculos ficarem fortes. Senão só engorda, então tem que fazer exercício. Né? Paulo falava de um exercício para Timóteo, que é exercita-te pessoalmente na piedade, 1 Timóteo 4 e 7. O que é exercitar na piedade? É nas coisas do Senhor, não é? Nas coisas que a gente chama de espirituais. E nesse sentido, eu não quero que você tenha uma vida dicotomizada. Não é? Não existe o eu espiritual e o eu que não é o espiritual. Você é um só, não é? Não existe crente ao domingo e na segunda a terça o pagão, até sábado. Não existe isso. Você é integral. Então, exercita-te pessoalmente na piedade. A vida cristã. Viva a vida que Jesus propõe na sua palavra. E exercitar essa piedade é ter uma vida de oração. Sabe? A Bíblia diz lá em 1 de Tessalonicenses 5,17, 1 de Tessalonicenses 5,17, para quem anota, orai sem cessar, sempre, está em oração, não é? Ou está no autocarro, olha, está a viagem longa, vai lá orando, lembra de orar pelo pastor, né? Faz favor, né? Não está fazendo nada, ora pelo pastor, né? Ora pela igreja, ora pelas obras, grande desafio, né? Ora por missões. Sabe, tem lá a lista de oração, leva o boletim da igreja, que a gente, né, tem o trabalho de editar e publicar e tal, leva. No autocarro, assim, olha, esses missionários, vamos orar por eles. Aproveita, ore sem cessar. Mas ore também, pessoalmente, separe um tempo, às vezes é necessário, às vezes não, sempre é necessário. Separe um tempo para oração. Lembra de Daniel, que foi para a cova dos leões? Ele foi por quê? Porque ele tinha um hábito de orar, não era algo extraordinário. Ele não foi orar para exibir para o rei que ele era uma pessoa piedosa, ele fazia isso, que era hábito, era costume, todos os dias, não é? E ele estava no exílio. Você pensa assim, pastor, mas eu tenho uma vida muito ocupada. Eu vou dizer para você, Daniel estava para ser primeiro-ministro da Pérsia, de um império que estava dividido em 120 localidades e ele ia gerir tudo aquilo. Você já imagina a agenda, quanta gente não pedia audiência para o Daniel para falar com ele, porque ele controlava praticamente tudo, ele era um homem de confiança do rei. Não é? Ele era um dos 3 presidentes sobre todos os governadores, e o rei queria colocá-lo acima de todos. Foi por isso que houve aquela trama. E ele tinha tempo para orar. Ele tinha até um certo ritual,
muito próprio dele, que ele subia lá no seu quarto, abria janelas voltadas para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, dando graças, confessando, adorando a Deus e etc. Sabe por que Daniel não se perdeu lá na Babilônia? Porque ele fazia isso. A janela sempre voltada para onde? Jerusalém. Ele sabia, o meu reino não é esse império da Babilônia. O meu reino está lá em Jerusalém. Sabe aquela música, lá está o meu tesouro? É isso, ele sabia. O Daniel não se deixava deslumbrar pelas coisas deste mundo. E olha que o império da Babilônia era um império daqueles de cair o queixo. Acho que quando aqueles judeus chegaram na Babilônia, capital do maior império da época, o queixo caiu, sabe? Porque Nabucodonosor, ele fez daquela capital belíssima, os chamados jardins suspensos da Babilônia, era uma coisa do outro mundo. Mas Daniel não ficou deslumbrado. Sabe que às vezes eu vejo crentes deslumbrados com o mundo? Não é? Uau! Sabe aquelas coisas? Daniel não tinha disso. Sabe por quê? Ele tinha uma visão do seu Deus e do reino de Deus. Então, se ele fosse primeiro-ministro ou não estava nem ligando. Se ele fosse para a cova dos leões, não estava nem ligando. Porque ele estava em oração. Orai sem cessar. Vida de oração. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós dependemos todo dia da graça de Deus. E uma forma de nós manifestarmos isso é orando. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua sabedoria, da Tua direção, porque eu não sei o que fazer em muitas ocasiões. Eu não sei como vencer vícios, pecados e coisas assim. Eu não sei como controlar a minha mente de modo que não entre coisas que não têm que estar ali, como filtrar. Senhor, dá-me sabedoria. Não é isso? A gente tem que sempre pedir. Nós estamos sendo bombardeados por informações que parecem, mas não são. Como nós vamos ter discernimento da verdade? E como vamos andar na verdade? Como vamos expressar a verdade em amor para que as pessoas não fiquem ofendidas ou afetadas, mas elas experimentem o amor libertador da verdade do Evangelho? Então, precisamos orar. Para todas as coisas, nós devemos orar. Então, ore, leia a Bíblia, exercita o seu dom ministerial. Olha só, 1 de Timóteo ainda 4,14. O que diz lá? 1 de Timóteo 4,14 é uma orientação para Timóteo que ele dá, que Paulo tinha esse discípulo Timóteo, olha lá. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Qual é o seu dom espiritual, sabe? Ah, pastor, nem sei o que é dom. Bom, então a gente vai ter que fazer uma oficina de dons, dar um teste de dons, explicar como é que funcionam os dons. Sabe por quê? Quanto mais crentes na igreja exercitarem o seu dom espiritual, mais a igreja vai crescer em dinâmica, sinergia, missões, evangelismo, adoração. Mais nós vamos poder fazer e mais impacto vamos trazer na comunidade circundante e através de missões ao redor do mundo. Então, ele diz, não te faças negligente para com o dom de Deus. Esse dom tem que ser desenvolvido. É o dom da hospitalidade, então receba pessoas. É o dom da exortação, encorajem pessoas. É o dom do ensino, então venha fazer o curso aqui que foi colocado, não é? Para professores de escola dominical estarem habilitados para cuidar de crianças com necessidades especiais. Aliás, eu quero lhes dizer uma coisa, só uma atitude de propaganda. Nossa igreja tem uma preocupação especial com crianças com necessidades especiais. Não é? E Deus nos tem dado graça de pessoas com uma formação acadêmica e profissional que sabem lidar. Então, nós vamos usar essas mais-valias para passar ferramentas para que os nossos professores saibam lidar com situações de crianças especiais. Elas são especiais. Seria dizer assim, então que se arrumem. Não, nós queremos incluir as crianças todas no processo pedagógico da educação cristã. Então, venha fazer formação. Se você tem dom do ensino, especialmente para criança, venha fazer formação. Porque o dom também tem que ser desenvolvido. Não é? Gostas de pregar, então vai fazer homilética, vai estudar a Bíblia. Nós temos que desenvolver os dons espirituais, nos equipar e usar esses dons. Você vai aprender muito mais fazendo. Não é? Então, não te faça negligente. Você tem que realmente desenvolver o dom.
qualquer que ele seja. Você tem dom de contribuir? Precisamos de dinheiro para as obras, que Deus use esse dom, é um dom da graça de Deus. Né? Eu tenho dons para trabalhar. Olha, tanto serviço tem a nossa igreja, esse edifício tem 100 e tal anos, então nós precisamos. Não é? Então, dons, você tem, então, vá lá. Não é? E vamos aí para frente, exercitar o dom ministerial. Estar em comunhão com a igreja. Isso é muito importante. Veja lá, Hebreus 10, 25, que eu já tenho lido sempre, sempre, como exortação para a igreja. Há alguns membros da igreja que eu digo assim, eu vejo só de longe a longe, mesmo, de longe a longe. Eu tenho ainda, né, um amigo, colega que é pastor, ele era pastor de uma igreja lá em São Paulo, e já estava na igreja há algum tempo, a igreja o tinha convidado, estava pastoreando. Né? Aí o pastor, na igreja batista tradicional, como é a nossa, a gente fica na porta depois do culto e cumprimentamos as pessoas. Aí passou um casal, já muito bem posto, não é? Com alguma idade, alguma experiência, e ele disse assim, seja bem-vindo à nossa igreja. E o senhor ficou indignado. Ele falou assim, eu sou membro desta igreja há muitos anos, como é que o senhor está me dando boas-vindas? Mas o pastor nunca o tinha visto na igreja. Percebe? Sabe aqueles que acham que um dia batizou, se está lá no hall de membros e ninguém vai mexer com eles, são intocáveis, mas não aparece. Em ocasiões especiais aparece e aí o pastor pensa que é uma visita. Não acontece aqui porque eu os conheço todos, né? Eu sei quando não tem, quando não vem. Aliás, eu estou mandando cartinhas para os membros que há muito tempo não aparecem. Né? Outros já foram para o outro lado do Atlântico, nunca me disseram mais nada. Então, pronto. Né? Agora, nós somos uma família. Quando um filho sai, a gente fala assim, o que aconteceu? Onde é que está? Não é? Se está ausente, o que acontece? Não é? Então, nós queremos que nós cuidemos uns dos outros aqui na igreja. Nós não somos uma igreja grande, somos uma igreja de 100 pessoas. 100 pessoas, eu consigo saber o nome de cada um. Não é? Nós não somos uma mega igreja com mais de 1000, aí já fica a memória, não aguenta, né? Mas nós sabemos nome por nome, essa aqui é pai daquele, que é sobrinho daquele, assim, a gente sabe. Nós somos uma igreja de famílias, de jovens, que a gente sabe cada um o que é, de onde é e como é. Então, ainda nós temos um relacionamento face a face com as pessoas. Se você ainda não é conhecido, deixe a conhecer, não é? Eu não tenho problema, vamos tomar um café, você pode pagar um café para o pastor. Né? Não tem problema, o pastor também paga para si, não tem problema. Então, sabe, irmãos, desde que cheguei aqui, eu falo isso. Precisamos conversar? Vamos tomar um café. Portugueses, nós gostamos de esplanadas, meus queridos. Né? E tem tantos bons cafés nessa terra. Vamos desfrutar de momentos de comunhão. Você pode me convidar para almoçar também, não ligo, está tudo certo. Não é? Nós gostamos porque à mesa nós nos sentimos mais aconchegados, é por isso que nós temos convívio aqui na igreja. Não é só confraternização, é comunhão. Há uma comunhão no Espírito, tem que haver, porque o resto é confraternização, o resto é convívio, mas comunhão é com crentes. Comunhão é na casa do Senhor. É congregar, não é? Não deixemos de congregar, como diz o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente precisa falar assim, irmãos, o Senhor está à porta, estás preparado? Eu estou preparado, nós estamos fazendo exatamente o que Ele queria nos encontrar quando viesse, fazendo o que Ele gostaria que nós estivéssemos a fazer. Ao dispenseiro, Ele quer ver, ser encontrado fiel, não é? Ele pode vir a qualquer momento, meus queridos. Pedro diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar, mas ele é longânimo, mas ele vem como ladrão. Está preparado? Não é? Ladrão não avisa quando vem. O Senhor Jesus diz, esteja pronto, eu venho. Não é? Às vezes a gente tem pessoas que pensam assim, Senhor, aguenta aí um pouquinho, né? Deixa eu desfrutar da vida, descontraído e tal. Não, tem que estar atento. Nós não vivemos um período muito fácil, meus irmãos. Você veja o que está acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia. Não são tempos fáceis.
Ele disse que nos últimos dias essas coisas iam acontecer. Veja só a degradação moral da nossa sociedade. Nos últimos dias isso ia acontecer. Veja a degradação de algumas instituições ditas igrejas cristãs. E você vai ver, nos últimos dias isso ia acontecer. Então, nós vivemos isso. Nós precisamos de nos encorajar mutuamente, chamar a atenção uns dos outros, sabe? Não tenha receio. Se você ama seu irmão, que está vivendo uma vida relapsa, que não está vindo à igreja, que está vivendo uma vida dupla ou dicotomizada, chama a atenção dele e fala assim, ó, meu irmão, não está bem isso. Se o Senhor voltar, como é que fica a sua vida? E o Senhor pode voltar a qualquer momento. Não sei se vocês viram que o Augusto Nicodemos partilhou uma coisa recentemente, que quando ele se converteu, ele era jovem. Ele era bem jovem. Ele tinha um irmão que era talvez mais ou menos jovem como ele. Ele se converteu e ele falou assim, agora eu sou crente, acho que você também. O irmão não quis. Os dois tinham moto, não é? E ele gostava disso. E o irmão dele também tinha. O irmão dele disse, não quero, e saiu. E sofreu um acidente fatal. As coisas acontecem. Ele falou, realmente, as coisas acontecem. Aquilo penalizou-me de ver essa situação. Sabe, irmãos, Deus, Ele pode chamar-nos a qualquer momento. Como é que a gente está? Como é que eu estou? Sabe, e nós precisamos, então, exercitar, estar em comunhão com a igreja. Outro dom que eu tenho falado, que nós temos que exercitar, que está lá em 1 Coríntios 16, 1 e 2, talvez você nunca pensou que isso é graça. 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Tem que exercitar o dom de dar também. Sabe? É graça. Porque se você for ver, olha só, 1 Coríntios, capítulo... aliás, é 2 Coríntios agora, capítulo 8. Ainda é sobre dar. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 1. Também, irmãos, vos faço conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Que graça era essa? Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não era uma igreja rica, mas eles queriam participar da graça de dar. E foi para essa igreja, não é, da Macedônia, que era Filipos, que Paulo escreveu, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é uma promessa para todos, não. Dentro desse contexto, é para quem tinha exercitado a graça de dar. A gente fala desse versículo tirando do contexto, mas o contexto é aqueles que exercitam-se na graça de ser generoso, de dar. Não por obrigação, não por necessidade, não por constrangimento, mas com alegria. E eles é que pediram com muitos rogos, eles fizeram um apelo a Paulo. Paulo, nós somos pobres, mas nós queremos dar. Acho que Paulo ficou até meio constrangido, porque a igreja era humilde, as igrejas da Macedônia eram pobres, né? Não eram todos pobres, mas alguns eram mesmo muito pobres. Então, eles têm a graça de dar. E aí eles desafiam os coríntios, que era uma igreja mais próspera, assim. Então, vocês não se façam coleta. É aquilo que a gente está fazendo. Aliás, eu vou perguntar, como é que está o mealheiro? Lembra do mealheiro? Está cheio já? Ainda não, vai a meio. Até 1º de dezembro, o mealheiro vai ser consagrado como o fundo do templo para Baião. Nós não temos igreja lá. Nós não temos nenhum convertido lá. Mas se tens a visão, nós temos que ter um templo lá.
Sabe por que existe o tabernáculo batista? Alguém teve visão. Sabe por quê? Eles diziam assim, os portugueses, eles não vão para reuniões e cultos em garagens, caves, etc. Nós precisamos de uma igreja, um templo. E foi por isso que foi construído o tabernáculo há mais de 100 anos atrás. Baião não é diferente. Então, nós temos esse fundo. Então, faz aí, cada primeiro dia da semana, põe lá uma moedinha no seu mealheiro, você vai ver que vai render. E esse vai ser a fundação do templo, ou seja, do fundo do templo. Vai ser o início, tá bem? Não perca a visão. Não perca a visão. Nós, aquele que nos visita, Portugal tem concelhos que ainda não tem um testemunho evangélico, não tem uma igreja evangélica. Aqui no Porto está cheio. Mas há concelhos que não tem, nem daquelas igrejinhas que a gente tem lá no interior do Brasil, né, que tem em cada lugar, tem. Não, aqui não há. E Baião é um desses lugares que não tem uma missão pequena evangélica. E é por isso que a igreja está desenvolvendo esse projeto, através da família Souza. É por isso que nós temos o Serenatal, nós vamos lá levar músicas de Natal, alguns de vocês estão a ensaiar e preparar. Grande oportunidade. Então, meus queridos, a graça de dar é separar também um investimento para esse tipo de projeto, ou para Moçambique, ou para outros projetos que nós temos, tá bem? Então, esse é um exercício de piedade também. Outra coisa, que talvez a gente tenha negligenciado muito, Mateus 28, 19, o que diz? É muito conhecido. Mateus? Não conhece de memória, meus queridos? Mateus, é o último capítulo, né? 28, o que diz lá? Não estou achando aqui o meu, que estão em Marcos. Eu estou ouvindo alguém murmurar ali, fala lá. Está fazendo discípulo? Qual foi a última pessoa que você discipulou? Levou para Cristo e começou a discipular, não é? Sabe, discipular é uma coisa que não é fácil, né? Mas nós temos que aprender a discipular e ensinar aquilo que temos aprendido a outros. É a única forma de nossas igrejas crescerem efetivamente e saudavelmente, será através do discipulado. E a única solução de continuidade para as igrejas não morrerem. Sabiam disso? Paulo, preocupado com a continuidade, não é? Lá em 2 Timóteo 2:2, ele está falando para o seu filho Timóteo, não é? Lá é a última carta que ele está a escrever, provavelmente, e foi para Timóteo. Lá em 2 Timóteo 2:2, ele diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis também idôneos para instruir a outros. É discipulado. Você aprende e você ensina, não é? Agora, vocês têm aprendido muitas coisas. Está a ensinar alguém? Eu vou dizer uma coisa, não tem forma melhor de ficar craque numa coisa do que ensinar. Eu lembro que quando estava na faculdade, eu tive dificuldade com umas certas teorias de sociologia urbana, só vim entender algumas coisas quando comecei a ensinar. Né? Você está ensinando, você fala assim, epa, então era isso, percebe? Quando a gente ensina, a gente precisa saber melhor. Né? Assim, vai que o aluno pergunta isso ou aquilo, tem que saber. Então, tu te exercitas naquilo. E sabe, foi muito importante, a sucessão é muito importante, porque nós não vamos ficar para sempre. Eu não vou ficar para sempre como pastor da igreja. Espero ficar bons anos, mas não é para sempre. Né? Não sou Matusalém. Não é? Então, o que nós precisamos é transmitir aquilo que sabemos a homens fiéis que sejam idôneos para instruir aos outros. Isso é solução de continuidade para que a igreja não morra. Essa igreja tem tido soluções de continuidade boas, porque ela já está aqui há 115 anos. E deixe-me dizer uma coisa, nós não somos a igreja da moda. Nós somos a igreja da tradição, sabia? Da boa tradição. Nós somos uma igreja histórica. Eu tenho sempre falado na classe de casais, porque a nossa classe de casais recebe muito imigrante brasileiro, então eu tenho sempre falado isso.
Você já reparou que nas boas casas do ramo, de qualquer ramo que tem aqui no Porto, está lá desde 1800 e não sei o quê? Sabe por quê? Aqui nessa terra, a tradição, a qualidade do serviço, o atendimento, tudo, são marcas que vão perdurando no tempo. Isso significa credibilidade. Se você disser para qualquer português que você é batista, sabe o que vai vir na mente deles? Tabernáculo Batista. Ah, aquela igreja da Boa Vista. É isso que vem. Porque nós estamos aqui, nesse endereço, desde 1916. E a igreja existia já desde 1908. Por quê? Porque o português é assim. Entenda isso de uma vez por todas. Você pode até alugar um espaço muito amplo, colocar lá com um teatro, com paredes escuras, essas coisas todas que viram moda, né? Como essa aqui, né? Mas se você convida seu amigo português para ir num lugar desse, assim, mas isso é uma igreja? É cultural isso. Não é que está errado, mas é cultural. Percebe? Agora, por que eu estou falando disso? É continuidade. Eu tenho dito para vocês uma coisa. Só a constância vai gerar consistência, e só a consistência vai produzir credibilidade, principalmente nesse país. Portanto, se você é daqueles que está procurando alguma coisa que está bombando, não somos nós. Não somos nós. Não é a igreja para si. Não é, todos são bem-vindos, mas você vai ver que não é bem para si. Porque depende da expectativa com a qual vens a uma igreja. Nós somos uma igreja portuguesa, batista. O único que não tem cara de português sou eu, pastor, né? Mas nós somos uma igreja portuguesa e eu tenho conversado com os meus irmãos brasileiros, meus irmãos portugueses, meus irmãos angolanos e de todas as paragens. Nós estamos nos tornando uma igreja multicultural. É verdade, mas somos uma igreja de origem portuguesa. A visão da igreja foi alcançar portugueses para Jesus, e isso não mudou. Então, se tu és brasileiro, ore pelo teu colega de trabalho que é português e não conhece Jesus. Se tu estás a estudar na universidade, nós temos uma excelente universidade no Porto, ore pelo teu colega que não conhece a Jesus. Ele precisa. E ele precisa entrar numa igreja e não achar que aquilo é coisa do outro mundo e aquilo não me revejo aqui. Por isso a gente tem que ver como é que os portugueses são. Sabe, eu gosto de visitar comunidades católicas. Quando eu viajo, vou de férias, eu vou ver igrejas até porque acho bonito, gosto de arquitetura, de pintura. Olha, irmãos, tem coisas maravilhosas. Eu estive... Qual foi a última igreja que a gente visitou? Foi ali perto de Setúbal. Que lugar era aquele? Sesimbra, foi em Sesimbra. Há uma igreja lá que eu entrei e olhei para o teto assim, é como se fosse o céu. O desenho em perspectiva era fantástico, eu não sabia onde terminava a estrutura do edifício e onde começava a pintura. Eu achei aquilo simplesmente fenomenal, né? Outro dia eu visitei, acho que foi Lamego, nós fomos assistir, ver a igreja, e estava tendo a missa e fui observar. Eles têm toda a modernidade de videoprojeção, mas a forma de estar, qual é? Percebe? Você já viu alguém entrar na igreja de qualquer maneira, gritar, não sei o quê? Pense bem, qual é a nossa forma de estar? Nós somos bastante informais, não é? Mas, às vezes, a gente tem que pensar, será que isso não destoa um pouco da cultura? É só para refletir. Mas o que eu estou a falar para vocês é continuidade, sabe? E de fazer discípulo. Fazer discípulo é promover o crescimento e a perpetuação da igreja. Essa é uma disciplina espiritual que a igreja tem abandonado. Nós pensamos que é simplesmente ter celebrações, cultos, concertos e não sei o quê, e às vezes ficamos só na base do entretenimento. Não, é fazer discípulo. Jesus foi um exemplo disso maior, e ele disse, ide fazer discípulos. E Paulo disse, Timóteo, a única solução, estou indo embora, mas você, o que já sabe, passa para homens que possam passar para outros. Graças a Deus, houve discípulos que fizeram discípulos até o dia de hoje. E esta é uma igreja que, desde lá, do início de 1910 e por aí, não é? Desde que a igreja constituiu pastores que conseguiram fazer esse processo de continuidade, geração após geração.
Então, outra disciplina é fazer discípulo. E a última, que talvez nem seja a última, mas é a última que eu vou mencionar, Tito 3,8. Tito, depois de Timóteo, se você está em Timóteo, vai lá, Tito 3,8, Tito era outro discípulo também de Paulo. 3,8 diz, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de quê? Boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para boas obras. Fazem parte da evidência de quem é salvo, ser bom, fazer o bem, promover o bem. Então, faz parte então da nossa espiritualidade também, não é fazer boas obras. Irmão, se a gente exercitar isso, sabe o que vai acontecer? Crescimento pessoal, crescimento comunitário e crescimento da igreja, amadurecimento. Nós não seremos mais, como Paulo disse, como meninos, levados e agitados por todo vento de doutrina, mas crescendo em amor. Nós vamos amadurecer e solidificar. Desenvolvei, então, a vossa salvação com temor e tremor na presença de Deus. É um dom para ser desenvolvido, como todos os dons devem ser desenvolvidos, com disciplina espiritual, ou seja, a prática de coisas que devem conduzir-nos à maior intimidade com Deus e no serviço dEle. Amém? Que Deus vos abençoe. Nós vamos terminar cantando.